segundo turno das eleições lá na Argentina estão se aproximando. E a gente tem no segundo turno o candidato Milei, né, de ultradireita, né? E com ele o Mercosul virou pauta. Por quê? Porque o Milei disse que, uma vez presidente da Argentina, ele irá tirar o país do Mercosul. Apesar que não é uma decisão monocrática dele, vai ter que passar ali pelo Congresso e dificilmente passa. Mas a história é que o Mercosul ganhou de novo, né, relevância aí na pauta dos telejornais. Então eu queria trazer essa pauta aqui para a mesa e ouvir de vocês, né? Qual foi a evolução do Mercosul desde a criação? Qual é a importância dele? Por que é que o Brasil, hoje, o governo brasileiro, que a gente sabe dá uma importância, o governo Lula dá uma importância muito grande para o Mercosul, ele está aí tremendo nas bases com a possibilidade do Milei vencer essas eleições e, de repente, ser um empecilho nessa temática. Queria começar com você. Vamos lá, Elaine. O Mercosul, evidentemente, que evoluiu, mas ele evoluiu aquém do esperado. Era para ser um bloco comercial muito maior, que fomentasse o comércio entre os países membros, que hoje é Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A Venezuela está fora desde 2016. Então, é muito importante fomentar esse comércio, principalmente com a Argentina. A Argentina é a nossa terceira maior parceiro comercial, tá? Tanto em importações quanto em exportações. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, disparado, depois os Estados Unidos e depois a Argentina. Então, não dá para desprezar o Mercosul, principalmente pela relação com a Argentina. Acredito que o Milei, esse discurso dele, Elaine, é um discurso de campanha. Se ele ganhar, a realidade vai se impor e ele vai dar continuidade ao Mercosul, porque é interessante para o Brasil e principalmente para a Argentina. Ambos os países saem ganhando, dado que a relação comercial entre ambos é bastante forte, bastante estreita. O ponto dele, que eu acho, é dizendo o seguinte: eu não quero um Mercosul ideológico. Eu não quero um Mercosul onde a gente vai colocar a Venezuela para dentro porque a Venezuela tem inclinações, porque é de esquerda, porque é socialista, porque o presidente tal é amigo do Maduro. Não. Então, o discurso dele é mais ou menos esse. Eu estou fora do Mercosul, mas porque é um Mercosul ideológico. Agora, se for um Mercosul econômico, comercial, como deve ser, eu estou dentro. Até porque o Milei é um ultraliberal. Então, um ultraliberal na economia, sabe disso, Daniel? Um ultraliberal na economia, ele quer livre comércio entre os países. Então, eu acho que é muito mais uma estratégia de campanha. Se puder complementar, e eu concordo, sempre concordo com ela, é sem graça até, né? Esse é um jogo de comadre aqui. Mas a história... É o Senado, né? É o Senado. Mas, enfim, a questão é a seguinte, né? Dando um passo atrás, o que é um bom bloco comercial? É um bloco onde os países têm taxa de importação zero para todos os produtos, ou quase todos eles. Então, é um país onde eu consiga comercializar, é um bloco onde eu consiga, por exemplo, entre Brasil e Argentina, comercializar qualquer produto como se fosse comercializar com Minas Gerais ou com qualquer outro estado brasileiro, também Argentina, também Uruguai, também Paraguai. Isso seria o desenho ideal de um bom bloco comercial. Na América, por que só tem esses 4 países na América do Sul? Porque tem um outro bloco comercial na América do Sul que chama Aliança do Pacífico, que tem Peru, Colômbia, Equador, tem outros países também do Pacífico, tem o Japão, tem a Austrália e tudo mais. E esse sim é um bloco comercial de fato, que tem taxa de importação muito baixa ou zero para a maior parte dos produtos. E ali tem um fluxo comercial enorme gerado por conta dessa queda de taxa de importação, exportação, por aí vai. Então, o que acontece? O Mercosul é um grupo muito mais político do que econômico, porque os países, apesar de estarem junto num bloco econômico, ainda mantêm altas taxas de importação de diversos produtos. E por isso que o Milei olha e fala, pois, aqui não faz sentido.
Eu tenho um bloco comercial que deveria ser de livre comércio e eu tenho que pagar tanto para exportar, não consigo, o que é importado de outros países, a taxa é alta e por aí vai. Então não muda muito em relação a não ter um bloco econômico, né? Então assim, agora, como o Alan também disse que é super importante, você governar um país tem muito mais a cara de você guiar um navio do que guiar uma lancha. Você quer fazer uma grande mudança, você não vira assim o mastro, o leme, sei lá o quê, e vira de direção de uma vez. Você tem que fazer um processo gradual para aquilo. Então, por exemplo, hoje, se o Mercosul quisesse ser de fato um bloco econômico de livre comércio, sem taxa de importação entre os países e tudo mais, isso ia ser muito complicado ainda, porque os países do Mercosul, em especial o Brasil, e a Argentina e dos outros países, eu não sei dizer tão bem quão avançado eles estão nesse quesito, imagino que não tanto também, mas o Brasil não está nada avançado em ter um sistema tributário eficiente, em ter regras comerciais claras, que você consiga reduzir as taxas de importação de outros países e não quebrar um monte de coisa aqui dentro. Então o processo tem que ser muito gradual, tem que ser feito com muita cautela. Então, obviamente, ele está na campanha, ele está falando aquilo que as pessoas querem ouvir e ressaltando, no final de contas, no fundo, a ineficiência, a quase não razão de existir do Mercosul quando você compara com outros blocos comerciais que de fato são para livre mercado. Gente, deixa eu colocar um ponto aqui, adicionar. Primeiro, o Mercosul, na verdade, ele tem tido um insucesso muito grande desde o começo. Para vocês terem uma ideia de números, em 2001 ele significava 18% do comércio dos países que participam do Mercosul. Em 2022 ele é 10%. Então, na verdade, ele não avançou. Ele caiu e ele foi diminuindo muito de importância. No final das contas, é um bloco político, não é um bloco econômico. Só que para o Brasil, ele tem uma importância gigantesca. Primeiro, ele é o líder do Mercosul, ele é o líder da América do Sul, e o Brasil tenta ganhar poder político e ganhar reputação fora do Brasil, né? Em todos os meios comerciais, quer fazer parte do Conselho de Segurança da ONU e tal. Ele quer ganhar essa liderança. Negociando com a União Europeia, né? Usando o Mercosul uma negociação. Então, mas ele quer ganhar isso. Demorando décadas e que... Mas ele não consegue, por quê? Vamos lá. O bloco dele é um bloco fadado ao insucesso. Mas para o Brasil, olha só, enquanto a grande maioria das nossas exportações, né, para todo o resto do mundo, China, nosso maior parceiro comercial e outros países, de produtos de commodities agrícolas, o único local onde a gente consegue exportar produto eletrônico, produto de alto valor agregado, é no Mercosul. Então, no final das contas, o Mercosul ele é importante para emprego no Brasil, a gente tem superávit econômico com o Mercosul, a gente consegue ter uma liderança, a gente consegue ganhar poder político no resto do mundo. Ou seja, o Mercosul é um ótimo trampolim para o Brasil. Então, veja só, mas quando a Argentina e outros países veem que a situação, vamos lá, para esses outros países é negativo, o Mercosul que deveria ter taxas de importação entre os entes próximas de zero. Na verdade, existem tantas exceções e tantas regras. Vamos exportar o carro de um país para o outro. Tá bom, mas agora tem um limite de 100 mil carros desse país para o outro. Então, são tantas regras que existem, são tantas exceções que acabam fazendo com que a ideia de bloco econômico não exista. O Brasil tenta negociar com a União Europeia há muitos e muitos anos. Se vou ser muito sincero, não vai acontecer. Faz sentido. Por que não vai acontecer? Porque não faz sentido para a União Europeia fazer esse acordo. O acordo, na verdade, para o Brasil hoje, o que faz sentido é o comércio com a Argentina, como a gente estava comentando, com os outros países. Isso tudo poderia ser bilateral. O Brasil poderia ter comércio bilateral com todos esses outros países. O Brasil, na verdade, está querendo ganhar poder político com o Mercosul. Os outros países percebem isso, aí acaba não fazendo sentido. Principalmente Milei, que tem uma ideologia oposta ao Lula, né? Então, ele usa um pouco disso até para fazer o contraponto. Tem uma questão ideológica, mas o que tem por trás também é uma questão técnica. Porque é um bloco econômico que no final de contas não estimula tanto. Não produz. Não traz ganho para a Argentina, né? Por exemplo, olha o que está acontecendo na economia do Paraguai agora. Eles têm um sistema tributário muito mais simples, muito menor, em termos de alíquotas menores e tudo mais. A economia lá está avançando pra caramba. Taxas de importação de produtos tecnológicos e tal, muito mais baixos. Então, no final de contas, eu tenho certeza que se você for olhar o quão importante, por exemplo, para o Paraguai é o Mercosul, eu vou falar, não é tão importante assim no final de contas, né?
Dá para fazer relações comerciais bilaterais de forma até muito mais eficiente. Então, é um bloco que, por conta de ideologias e tudo mais, e, enfim, essa noção de proteger a minha indústria e não querer entrar na cadeia global de suprimentos, que é o que o mundo faz. Tem que produzir tudo aqui no Brasil, porque senão não tem desconto tributário. Então o carro tem que ser todas as peças feitas aqui dentro, sendo que no mundo você faz carro com peças de 200 países diferentes. Então, é uma visão antiga que se reflete num grupo econômico, num bloco comercial, que não faz comércio tão bem quanto poderia fazer um com o outro ali de forma direta. E olha só, significa 1% do comércio exterior do mundo inteiro, ou seja, nada, é irrisório, né? E tem uma ideia também de blocos econômicos, como a União Europeia, né? De ter moedas comuns e tudo mais. Você só consegue, e teve até uma discussão disso, tive até aqui, falando aqui na Jovem Pan sobre essa ideia da moeda comum entre os países e tudo mais, o Lula estava comentando sobre isso. Cara, você só consegue fazer isso quando a sua macroeconomia dos países estão andando, são próximas, existe uma certa unicidade entre a macroeconomia, existe uma relação de confiança entre o que acontece nos outros países. E aí a gente pega o nosso maior parceiro, que é a Argentina, com juros, com taxa de juros e inflação acima de 100%, completamente descontrolada como era o Brasil há 25 anos atrás. Então, nem as outras condições, né, que a gente precisaria ver nos outros países para que isso aqui fosse, de fato, um bloco econômico, que a gente começasse a organizar a casa e fizesse com que esse bloco fosse mais importante, a gente consegue ter. Então, de fato, o Mercosul, nada me indica que ele vai conseguir mudar esse jogo em 2024, 2025 e tudo mais. Realmente está sendo utilizado pelo Brasil para essa questão política e como para o governo, agora o governo mais à esquerda do PT. Ele se utiliza mais disso, se utiliza mais as relações com o resto do mundo. Agora, o tema Mercosul ganhou muito mais importância vis-à-vis o que a gente tinha de importância no governo Bolsonaro. Existe a possibilidade do Mercosul acabar se Milei for eleito? Eu acho que dificilmente, devido à relação muito forte de comércio entre Brasil e Argentina. Envolve uma série de empresários. Eu acho que acabar não, mas enfraquecer sim, né? E aí só fomentar esse comércio bilateral entre os dois países e esquece Venezuela no bloco. Isso aí, né? Porque daí ele vai falar ou eu ou Mas a Venezuela tá namorando ali o BRICS, né? Uma coisa que eu acho que, assim, às vezes... Mas não é um bloco comercial daí, o BRICS. Aí é mais um, né? Um bloco de influência geopolítica. Uma coisa que tem razão. Natureza diferente. Natureza diferente. Agora, uma coisa que eu acho que, assim, muitas vezes a gente não percebe, porque às vezes a gente tem capacidade de avaliar muito mais aquilo que está distante da gente do que aquilo que está muito próximo da gente. E nós, brasileiros, muitas vezes não percebemos o quanto que a nossa economia é fechada, o quanto que o Brasil faz pouco parte do comércio internacional. Então, como o Rica disse aqui, o Brasil tem uma das 15 maiores economias do mundo, ao mesmo tempo corresponde a 2% do comércio internacional, é muito pouco. A gente é uma economia muito fechada. A gente está muito mais próximo do que a gente imagina de uma Alemanha Oriental na época da Guerra Fria, sabe? Com carro defasado, com um monte de produto caro e, sabe, que não faz... Então, assim, é só você pensar em exemplos simples. Algum amigo vai para os Estados Unidos... O que você já pensa? Traz aí alguma coisa pra mim aí e tal. Um tênis, um celular. A gente tá em 2023, cara. A gente tá em 2023, tá pedindo pro amigo trazer computador. É um negócio que muitas vezes... E tem uns malas que pedem, né? Eu já trouxe bicicleta. Eu sou um amigo tão bom que eu já trouxe bicicleta. Não, você é um santo. Já me pediram um carrinho de bebê, amplificador. Eu falei, não tem condições. Um monte de família. Mas é um absurdo, né? É um absurdo do Brasil, né? Semana vai pra Miami, compra tudo o enxoval do bebê e volta pra cá. Por quê? Porque a gente tem... Isso. Exatamente. Eu também. Mas isso mostra como que a economia realmente está muito desestruturada, como que os números são ruins, as taxas de importação não são legais. E pegando o seu gancho do enxoval de bebê, que eu tenho conhecimento de causa, a questão não é só o preço.
é a Variedade. Variedade. A gente fica preso no que a gente tem hoje, que a gente não produz novidade. Exato, vai numa farmácia nos Estados Unidos. O brasileiro vai. um shopping, né? Adora ir em farmácia nos Estados Unidos. CVS. Entra lá. Tanto nessa fala de Daniel Tem um monte José. de coisa, tem um monte de produto, de suplemento, de não sei o quê, um monte de coisa que nem sabe que. Por quê? Porque a gente chega aqui e não tem variedade, não tem qualidade, o preço é caro. É uma economia. Exatamente aquilo que eu falei antes. A gente tem uma economia que tem um tumor no cérebro. E a gente vive dando remédio pra dor. São 25 tipos de band-aid diferentes quando você vai nas farmácias americanas. Eu compro um monte para minhas bebês, minhas crianças. Coisa que a gente não tem aqui. Claro, essa remédio diversidade de dor de cabeça, produtos, pra manhã, pra tarde, pra noite, pra filho, pra mulher, pra nenê.